Inclusive, só pra gente fazer aqui um boletim médico que o Cruzeiro acabou de divulgar relacionado ao Bruno Rodrigues, tá? Passou por exames no Hospital Horizonte que diagnosticaram fratura no osso zigomático direito do rosto. Aí você fala, onde é que é isso? É esse osso aqui, ó. Que vai até o olho, é dessa região aqui. Teve fratura nesse osso e também fratura na costela, tá? As lesões aconteceram após aquele trauma sofrido, o choque ali, né, com o goleiro Everson. Inclusive, a gente vai falar sobre as narrativas que estão sendo criadas aí, mas sim, a saída do Everson ali bem desnecessária também, né, daquele jeito. Mas enfim. Ele que tem acostumado a ajoelhar em cabeça de companheiro, de time, né, mas isso aí pode. Diga, Samu. Não, mas aqui, eu acho que faz parte do esporte de contato, velho. O jeito que estão tentando criar narrativa ali pro Caio Jorge, né? Que isso, que piada que vira, né? Quando tem clássico e aí, o pior é quando vem porque nós somos identificados, né? O nichado, o identificado, ok, né? Cada um tá ali defendendo o seu, mas quando tem imparcialidade, só que nessas horas aí a gente vê onde que tá cada um, né? Isso aí é lamentável, né? E ontem eu vi até imprensa nacional, né? Caio Jorge tem que ser expulso. Falei, que é isso, gente? Ai. Imagina, velho, dar um vermelho ali por causa de uma cama de gato. Não, assim, a gente vai passar sobre isso, mas só para concluir aí sobre o boletim, né? Então o Bruno Rodrigues vai ter o tratamento conservador nesse momento, tá? Aí é o momento do choque, né, do Everson com o Bruno Rodrigues. E é isso, né? Choques fazem parte do futebol, inclusive colocar o braço para não cair de cabeça no chão também costuma fazer parte, né, do senso de autopreservação do ser humano. Mas o Bruno Rodrigues vai passar então por tratamento conservador. Acho que a gente já pode cravar que é baixa para os próximos jogos, né? Porque fratura em costela aí, no osso da face, é uma situação grave, então uma pronta recuperação para ele. Sobre o Jonathan, tem alguma novidade já, Samuca? Não, só que foi uma luxação no ombro ali. Eu vou até tentar confirmar aqui. Acho que ele já teve isso em outros momentos e não foi problema, Caramujo. Ombro costuma ser chato, né? Algumas vezes tem que fazer cirurgia, mas dá pra esperar, né? Eu lembro até, acho que foi até o Wesley Ribeiro, que no Cruzeiro, vocês lembram que ele tava com uma cirurgia, ele tava com o ombro mal, né? E aí ele continuou jogando, aí ele aprontou, extra-campo, né? Aí o Cruzeiro tirou ele do jogo, vai fazer cirurgia. Aí mandou ele fazer cirurgia, ele perde os jogos finais ali da temporada 23, né? Perde? Interrogação. O Cruzeiro ganhou. O Cruzeiro ganha, né? O Cruzeiro ganha. Mas é isso então, meus amigos. Bruno Rodrigues, então, fora desses próximos jogos, uma pronta recuperação para ele. Zotai, explica pra gente o que aconteceu com o Bruno Rodrigues? Pois então, no clássico movimentado, né, de algumas polêmicas, né, nós vamos até comentar um pouquinho sobre elas, mas fato é que o Bruno Rodrigues teve uma dividida com o Everson ali no final da partida, em que ele tenta sair de soco, acaba acertando de soco também no Bruno Rodrigues, ele cai feio também, e aí o Cruzeiro soltou um comunicado falando que ele passou por exames no Horizonte. A gente até fica com trauma, né, do Horizonte Informa, tivemos hoje o Horizonte Informa, que diagnosticaram uma fratura no osso zigomático direito do rosto, e ele também teve uma fratura nas costelas. Então ele vai ficar fora aí por um tempo, não vai precisar passar por cirurgia, mas vai ter um tratamento conservador, ele deve ficar fora aí um tempinho, né. Tem também a questão do Jonathan Jesus, que sentiu o ombro, né, o ombro esquerdo, foi substituído no intervalo, mas até o Samu que estava comentando mais cedo, né, a gente não tem mais informações, mas parece que não deve ser um problema, assim, para a sequência, que ele já teve esse problema em outras vezes, parece que foi uma luxação. Então, o Cruzeiro ainda não falou nada, acredito que não deve ser um problema grave, assim, para a sequência. Assim, no mínimo, ele foi imprudente, por mais que ele pegue a bola, a forma como ele acaba indo ali pro lance, dava para ele ter tirado a bola sem precisar de ter o choque ali, né, com o Bruno Rodrigues. Agora, é fato que isso acaba muito provavelmente tirando o Bruno Rodrigues, por exemplo, óbvio, do jogo contra o Vasco da Gama, né, que já é no sábado, mas ele não deve estar à disposição para o Clássico. E aí a gente já pode até pensar em cenários, porque foi muito questionado, né, mais uma vez, a não utilização do Lúcio, e o Lúcio que pode fazer aquela função que o Bruno Rodrigues tem feito, né, como um segundo atacante. Ontem o Bruno Rodrigues até entrou muito mais como um ponta ali do que propriamente como esse segundo atacante. Talvez seja uma possibilidade de um Felipe Moraes retornar ao banco de reservas, né? Aí pensando que no jogo passado, no jogo de ontem, ele acabou ficando de fora. Agora, é fato que é ruim. O torcedor tem questionado e muito o Bruno Rodrigues, né? As atuações do Bruno Rodrigues, questão física, questão técnica, mas é um jogador, é um desfalque, né? É menos um jogador ali que você acaba podendo contar, pensando num cenário de mudar alguma coisa no jogo. E aí eu não tô aqui para entrar na seara se o Bruno é um bom jogador para mudar ou não. Eu falo que assim,
de fato a gente não vai poder contar com o jogador. Foi um lance ali meio duro, assim, né? Ele cai de uma maneira estranha lá no Mineirão, eu fiquei com uma sensação ruim, assim, de longe, até parecia que ele cai meio desacordado, não dá pra gente ver também devido à distância do camarote pro campo, mas ele cai e fica parado, assim, estático no chão, né? E aí o médico do Cruzeiro já entra com uma certa velocidade. Agora, vai existir esse debate muito por conta também do que aconteceu no lance do Caio Jorge e do zagueiro do Atlético Mineiro, né? De fato, os ânimos ficaram um pouco mais acalorados, mas tomara que o Bruno tenha uma pronta recuperação aí, possa estar de volta assim que possível. Essa questão do rosto talvez seja a fratura mais delicada, né, assim, até para a questão de recuperação. Se eu não me engano, acho que o Renato Augusto já teve uma fratura desse tipo, assim, ou pelo menos próximo ali no que diz respeito à região, mas torcer para que ele se recupere o quanto antes. E vamos ver, né, Mike, se nessa brecha aí que abre com essa ausência do Bruno Rodrigues, quem sabe o Lúcio não possa ser mais utilizado, ou o Felipe Moraes tenha ainda mais minutos, e que esses jogadores, é ruim, assim, você entrar na vaga de um cara, do companheiro de equipe que tá saindo por lesão, mas a gente tem o caso do Otávio, o Cássio saiu, né, por uma lesão, o Matheus Cunha não conseguiu aproveitar a oportunidade, o Otávio chegou e agarrou essa oportunidade. Então, às vezes, também é uma chance ali do Lúcio ou do Felipe Moraes provarem seus respectivos valores para essa equipe, e aí, quem sabe, ter uma sequência pro restante da temporada. Inclusive, são duas escolhas aí que eu não tenho gostado do Arthur Jorge, né? Primeiro, o Lúcio pouco entrar, né? Ou ser acionado muito no finzinho dos jogos. Nos últimos 2 ele não participou. Eu acho que é um cara que pode ajudar o Cruzeiro. Mostrou qualidade quando entrou, né? Eu acho que dentre os reforços, talvez foi o que mais mostrou qualidade, ainda que o Wesley tenha tido alguns lampejos de bons momentos, tenha feito um gol, mas o Lúcio mostrou um pouquinho a mais. E sobre o Felipe Moraes, eu acho até um pouco injusto que ele seja cortado do banco de reservas. É até natural, né? O Cruzeiro contratou alguns jogadores, alguns voltaram no DM, e aí é natural que alguns passem a ser cortados. Por exemplo, o Marquinhos e o Wanderson não participaram ontem. Mas pelo que mostrou até aqui o Felipe Moraes, a impressão que dá é que ele ficou de fora do banco só porque o João Costa veio de fora, né? Veio de outro clube, foi contratado, porque ele mostrou mais que o João Costa, né? Participou de gol, ajudou mais na marcação, ajudou mais na criação, é um jogador mais agudo, mas o Arthur Jorge preferiu deixar ele fora do banco para levar o João Costa, e o João Costa tem entrado em todos os jogos, né? Na primeira opção de banco ali do Cruzeiro, algo que eu não gosto e não acho justo. Então vamos ver agora se, depois dessa jornada ruim do João Costa e dessa fatalidade envolvendo o Bruno Rodrigues, esses caras voltam, né? O Felipe Moraes talvez ali, principalmente, volte a figurar no banco de reservas, entrar nos jogos, assim como o Lúcio, que possa ter mais minutos. E, Thay, o Cruzeiro agora volta a ter mais um jogador do DM, né? A gente tinha conseguido esvaziar ali, sobrado apenas o Peck e o Sinisterra, mas agora tem o Bruno Rodrigues e fica a expectativa em relação ao Jonathan, né? É um cara que a gente tem que torcer bastante pra estar bem, porque vinha jogando muito bem e sendo um dos principais defensores do Cruzeiro. Mais um jogador no DM por uma fatalidade, né? Não é uma coisa muscular. O Peck foi a mesma coisa, né? Que foi uma entrada forte, agora também, né? Não deixa de ser uma entrada forte, porque eu também acho que o Everson foi imprudente, né? Igual ele, né, fez em outros momentos no clássico, em outros clássicos também. Tem saídas ali que a gente sabe que dá para evitar, né? Mas enfim, fato é que o Bruno Rodrigues está com fratura no rosto e nas costelas, e agora a gente vai para 3, né, no DM. E o Jonathan Jesus, igual eu falei, a gente não sabe ainda, mas acredito que ele não deve ir pro DM. Mas, ô Pedro, você acha que... E essa situação do Caio Jorge também... É complicado isso tudo, né, gente? Essa situação de ver até que ponto a pessoa, até o próprio Everson, né, fez por querer ou não a situação, né? Acho que a gente nunca vai conseguir medir, né, Thay? Acho que é um debate, assim, que acaba ficando perdido porque você não consegue avaliar, infelizmente. Então já vamos mudar para a segunda pauta e soltar o relógio pra gente falar do Arroio, porque ele vem se destacando com golaços no Cruzeiro. E Thay, Arroio tá jogando muita bola e sendo talvez o principal nome do Cruzeiro nesse momento, não é mesmo? E ele tem jogado bem, tem sido decisivo em momentos que o Cruzeiro também tem oscilado na partida, né? Ele tem feito gols importantes para abrir o placar, para empatar. E a gente fez até um levantamento aqui. Ele fez um golaço agora no Clássico, né? Que é um jogo importantíssimo. Ele fez um golaço contra o Flamengo no Brasileiro, que também é um jogo grande. Fez um golaço contra o Flamengo de novo pela Libertadores. Antes, ele já tinha feito um gol bonito também contra o Palmeiras, antes da Copa. Ele também teve um gol importante contra o Remo. E antes também ele decidiu contra o Goiás pela quinta fase da Copa do Brasil. E lá atrás, no Campeonato Mineiro, ele fez um gol também que não deixa de ser importante, que foi contra o RT. Naquela época que o Cruzeiro estava, né, vocês lembram, perigando ali para se classificar no Campeonato Mineiro. Então ele tem se mostrado um jogador importante, apesar de ter oscilado nesse retorno retorno pós-Copa. Ele tem se mostrado um jogador importante que está numa crescente e que tem sido o jogador ali do ataque mais confiável ultimamente, né? Porque o Caio Jorge está em baixa, o outro ponta é uma incógnita, que agora está sendo Wesley, né? Mas não tem comparação no momento com o Arroio.
Então ele tem sido a principal referência ali do ataque do Cruzeiro, né, Pedro? Ah, com certeza, né? E assim, justamente aparecendo nesses momentos, né? Ontem o Cruzeiro até volta melhor, na minha opinião, no segundo tempo, começa a encurralar o Atlético por ali, mas se a gente para pensar, antes do gol tem aquela boa jogada ali do Fagner, do Matheus Pereira e do Arroio. O Arroio participa da troca de passes por ali, tiveram outras oportunidades no primeiro tempo, tem um cruzamento do Arroio que acaba o Cruzeiro não aproveitando, tem uma outra jogada que aí eu acho que ele poderia ter decidido mais rápido, um lance que o Cruzeiro rouba a bola, o Atlético até reclamou a falta, o Arroio tenta entrar na área meio que pelo lado ali driblando, mas participa depois com aquele golaço e até tem uma outra finalização depois que ele tenta de fora, acaba desviando ali num defensor do Atlético, mas eu acho que poderia ser uma oportunidade perigosa. Eu acho, assim, eu tenho uma sensação de que o Arroio talvez seja uma possibilidade até num outro sentido, na questão das bolas paradas, né, assim, ele é um cara que chuta bem de média a longa distância, tem algumas faltas aí que ele bateu, não chegou a marcar gols, né, de falta com a camisa do Cruzeiro, mas eu acho que poderia ser uma possibilidade, sabe, começar a testar mais o Arroio. Não estou falando que é escantear completamente o Matheus Pereira, mas eu acho que dá uma certa oxigenada, até para que o Matheus também possa ter ali, digamos assim, um desafiante nesse quesito. Não acho que o Matheus tenha aproveitado bem essas oportunidades, aí a gente vai talvez entrar num debate que é muito mais extenso. Acho que o Matheus impacta, né? E a gente viu ontem, por exemplo, com o passe para o Kenny Arroio em outros aspectos, o que abriria margem para a gente poder testar o Arroio como esse cobrador de faltas, mas de fato chama a atenção ele voltando, né, nesse pós-Copa a participar assim de forma importante, impactante, principalmente com gols. E aí quando a gente olha para o Caio Jorge, que não vive um bom momento, o Wesley ainda é uma incógnita, né, tem toda a questão de se encontrar dentro da ideia de jogo, fisicamente eu acho que ainda carece de uma melhora, ter o Arroio ali, que é um cara já mais acostumado, mas ainda é muito jovem, né, o Arroio tem 20 anos, conseguindo despontar como essa referência, é muito legal. Tomara que não fique só nele, sabe? Tomara que o Caio consiga se reencontrar, tem uma boa sequência, ou se não for o Caio, outro dos jogadores que podem fazer essa função, possam jogar bem, porque eu fico com muito medo do Cruzeiro centralizar em uma figura só no seu ataque os gols. Porque aí o dia que esse cara não tiver disposição, ou o dia que esse cara não tiver bem, porque é normal, né? Um jogador de futebol que é impossível o cara fazer os, 70, 75 jogos que ele jogar no ano, todos no mesmo nível, marcando gol em todos. Então, tomara que outras peças possam aparecer. Mas é legal ver o Arroio tendo essa crescente aí e entregando essa característica que eu acho que o torcedor vinha sentindo falta em algum momento, né? Que é essa capacidade de conseguir marcar gols finalizando de fora da área. Acho que isso faz muita diferença. No jogo de ontem, por exemplo, foi uma possibilidade para o Cruzeiro conseguir abrir uma defesa mais fechada como a do adversário e acho que outros cenários desses vão acabar se repetindo. Então tomara que o Arroio continue nessa sequência aí e cresça muito para poder ajudar o Cruzeiro.